Fala pessoal da missão, olha só, o objetivo aqui vai ser fazer a correção comentada do quarto simulado, o simulado que vocês fizeram na modalidade presencial. Eu analisei as questões aqui, foram questões bem tranquilas, mas que abrem um leque aí de possibilidades para que a gente possa debater, né? Para que a gente possa fazer os comentários aqui que serão importantes para você que está se preparando para o próximo concurso do CBMDF e que, sem dúvida, serão comentários relevantes a respeito das questões para que você possa ampliar o seu nível de conhecimento. Sem mais delongas, vamos para a tela, acompanha comigo aí a questão número 51 do simulado, a questão 1 de legislação do quarto simulado presencial aplicado aí pela missão. Então tá aí, ó. Questão número 51 tá na tela. Como são processadas as promoções por bravura no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal? Primeiro aspecto que eu quero trazer para você diz respeito às modalidades de promoções que nós temos apresentados na legislação aplicável ao CBMDF. Via de regra, nós vamos trabalhar com promoções ordinárias e a modalidade de promoção extraordinária. Quais são as promoções ordinárias? Promoção por antiguidade, que é aquela promoção cujo foi definida, a antiguidade foi definida lá no término do curso de formação. Só para que você tenha ideia, quando a gente fala em caso de nomeação coletiva, a antiguidade durante o curso de formação é definida pela ordem de classificação no concurso. E aí, ó, você foi, por exemplo, o 10º colocado geral no concurso. Hoje a Polícia Militar emitiu aí o resultado do concurso. Digamos que no caso do Corpo de Bombeiros, você diz amém aí, porque você foi classificado aí como o 10º colocado na prova. Você vai entrar no curso de formação e vai levar para o curso de formação, durante o curso, essa sua antiguidade. Significa dizer que lá, ó, você vai ter o 01, 02 e você vai ser o 10 na linha de antiguidade da corporação. Isso durante o curso de formação. Porque ao término do curso vai ser estabelecida uma nova gradação. Ao término do curso vai se avaliar quem foi o 01 do curso de formação e quem foi o 0 último do curso de formação. Então perceba, se você é o 10 na etapa do concurso e lá no curso de formação você é o 01, você vai carregar essa antiguidade definida no curso de formação para a sua carreira. E é aí que nós vamos ter a formulação daquilo que vocês já viram, que é o chamado almanaque, né? Que é essa espécie de lista classificatória dentro dos quadros e das qualificações que foi definida aí a antiguidade dos militares. Então, primeira forma de promoção, pelo critério de antiguidade, que leva em conta essa gradação hierárquica, a antiguidade que foi estabelecida ao término do curso de formação. Segunda modalidade de promoção ordinária, a promoção por merecimento. Nós vamos ter promoção por merecimento quando da primeira promoção da carreira do bombeiro e quando da promoção ao último posto. Por que primeira promoção da carreira? Porque pode ser tanto a promoção de praça quanto a promoção de oficiais. A primeira promoção do militar na corporação vai se dar pelo critério de merecimento. E no caso dos oficiais, a promoção de último posto. E aqui fica o detalhe. A promoção por merecimento de último posto é aquela que vai verificar os atributos e as qualidades que distinguem um oficial de outro oficial para a composição aí no quadro de promoção ao último posto, que essa promoção se dá por merecimento. Depois nós temos a terceira modalidade de promoção ordinária, a promoção por bravura, que advém de um ato incomum de audácia e coragem. Pode acontecer a qualquer tempo e é independente de vaga, mas são as comissões de promoção que vão avaliar os critérios ali estabelecidos para definir se aquele ato do militar, aquela conduta do militar se enquadra, se encaixa ou não dentro daquilo que está apresentado para a bravura. E a última modalidade de promoção ordinária é a promoção pós-mortem, que é aquela promoção que vai ser oriunda ou do militar que faleceu em serviço
ou que faleceu em decorrência do serviço. Isso é importante. E nesse caso, a promoção pós-mortem, ela não gera ocupação de vaga, porque o estatuto também diz que quando o militar deixa o serviço ativo em virtude de falecimento, isso está no artigo 88 do estatuto, ele vai ser imediatamente desligado da organização bombeiro militar a qual ele está vinculado. Portanto, se ele faleceu, ele não ocupa vaga, por óbvio. E nós temos aqui a promoção por modalidade extraordinária, que é a promoção em ressarcimento de preterição, que ela pode se dar por alguns motivos específicos. Um deles é a possibilidade de um erro no processamento das promoções, ou por um erro administrativo. Vamos para as opções e vamos ver o que ele traz aí nessa questão relacionada à modalidade de promoção. Veja que a gente fez um panorama aqui para você das características que envolvem as promoções. Então ele quer saber, as promoções por bravura serão processadas de que maneira? Através do voto direto de todos os membros ativos do Corpo de Bombeiros? Não, né? Não tem essa possibilidade de todos os militares da ativa votarem para dizer se aquele ato foi ou não um ato de bravura. Perceba que o ato de bravura é um ato que salta aos olhos também dentre os militares, né? É algo incomum, é algo que é praticado e que merece ser também, tem essa conduta de um ato louvável perante os pares daquele bombeiro e dentre outros a corporação, mas isso não significa dizer que esse bombeiro vai receber ali votos dentro da corporação para dizer se foi ou não bravura. A gente já falou isso, que é uma competência própria das comissões. Vamos para a tela. Após uma avaliação de desempenho e aprovação pelo governador, também não tem nada a ver, né? O militar cometeu um ato incomum de audácia e coragem e o governador vai avaliar o desempenho desse bombeiro para dizer se aquilo é ou não bravura. Item C, mediante investigação sumária para apurar o mérito do ato, realizado pelas comissões de promoção, podendo ocorrer a qualquer tempo e independente da existência de vaga, gabarito letra C. Esse é o gabarito da questão, a gente já passou por isso. Então perceba, são as comissões de promoção que vão avaliar tanto a comissão de promoção de praça, CPP, como a comissão de promoção de oficiais, CPO, que vão avaliar aquela conduta do militar e decidir, deliberar sobre a existência ou não desse ato incomum de audácia e coragem e se aquilo figura ou não como um ato de bravura, tá? E se ocorrer, essa promoção, ela se dá com efeitos retroativos à data do fato. Então perceba, a ocorrência pela qual o militar requereu bravura, ela foi gerada, por exemplo, lá no dia 10 de fevereiro de 24. Ó, a gente já avançou muito, né? Nós já estamos em julho e o militar teria o direito de ser promovido a contar daquela data, 10 de fevereiro, lá de 24, tá? Inclusive com efeitos pecuniários. Então, ó, os efeitos da promoção são retroativos à data da ocorrência, à data do fato. O item D diz que o militar vai ser promovido automaticamente, sem necessidade de investigação. Não, né? As comissões devem estabelecer essa investigação. E o item E, somente quando o ato de bravura acontecer durante as operações específicas designadas pelo comandante-geral. Também não. Perceba, pessoal, que a promoção por bravura, ela pode ser oriunda, inclusive, de um ato de serviço do militar. Mesmo o militar estando em serviço, não é necessário que ele esteja na folga, não é necessário que ele esteja de férias para que a conduta dele seja considerada bravura. Mesmo estando em serviço, o ato, a conduta daquele militar, se assim considerado pelas comissões, pode ser estabelecido como um ato de bravura. Beleza? Todas as dicas aí relacionadas a essa questão. Vamos para a questão número 52, a segunda questão do nosso simulado. Tá aí na sua tela. Julgue os itens abaixo, verdadeiro ou falso, e assinale a alternativa correta. Item 1. Função de bombeiro é o conjunto de deveres e responsabilidades cometido ao bombeiro em função do serviço ativo. Em serviço ativo. Aqui tem um detalhe, e você vai perceber esses detalhes aplicáveis lá a partir dos artigos 22, 23
24 do Estatuto, onde vai trabalhar as questões relacionadas a cargo e função. É comum nas bancas eles só substituírem, inverterem as posições, pegarem um conceito do que é cargo e aplicar no conceito de função. E é exatamente o que foi feito. Esse conceito, enquanto conjunto de deveres, não é função. Esse conjunto de deveres e responsabilidade diz respeito ao cargo. Então perceba, ó, diz respeito ao cargo. Esse conceito aplicado não é a de função. Cargo bombeiro militar, item 2, é o exercício das obrigações inerentes. Guarda isso. O exercício das obrigações diz respeito à função. Então, aqui, ó, ele inverteu os conceitos. Cargo é o conjunto de deveres e responsabilidade. O exercício das obrigações diz respeito à função. Quem exerce uma função, observa a utilização das palavras. A figura exerce, exercita uma função, mas ela ocupa um cargo. Então, ela ocupa, dentro da conjuntura do cargo, conjunto de deveres e responsabilidades, e ela exercita, ela exerce, ela pratica uma função. Então, essa é a dica. Então, ó, o item 1 tá falso, eu ia colocando aqui certo e errado, né? Ele perguntou verdadeiro ou falso, então a gente tem que colocar F e V. Então, deixa eu corrigir aqui, ó. Tá aí, acompanha comigo aí na sua tela. Então, item 1 tá falso, item 2 também tá falso, porque ele inverteu. Olha o item 3. Os cargos de bombeiro são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificações exigidos para o seu desempenho. Esse tá certo. Observa o seguinte, quando fala que o cargo de bombeiro, ele vai ser provido, ele vai ser ocupado por pessoal que satisfaça os requisitos do grau hierárquico, eu quero que você pense no cargo de comandante de GBM. De acordo com o decreto 31.817, o cargo de comandante de GBM pode ser exercido ou por major ou por tenente-coronel. Se você tivesse fazendo essa questão antes de 2017, a função era só de major. Mas em 2017 nós tivemos a edição de um decreto no Distrito Federal que possibilitou que tenente-coronéis também pudessem ser comandantes de GBM. Então, quem é que pode ser comandante de GBM hoje? Major ou tenente-coronel? Adianta eu querer nomear um capitão como comandante de GBM? Eu não posso, o capitão não pode assumir as funções de comandante, porque lá diz, ó, ele deve ser ocupado por pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico. Ele pode até, um capitão pode até exercer o comando, e aí quando a gente fala exercer o comando, é ser comandante em exercício, mas não ser nomeado propriamente comandante. Por quê? Porque comandante de GBM é função de major ou de tenente-coronel. Eu espero que você tenha compreendido bem esse aspecto. Então vamos para o quarto item. O provimento de cargo de bombeiro militar faz-se mediante ato de nomeação, ato de designação ou determinação expressa da autoridade competente. Esse item também está certo. Como é que se dá o provimento de cargo de bombeiro por nomeação? Caso de nomeação coletiva, vocês que farão prova, serão aprovados, vão ser nomeados e ocupar o cargo de bombeiro. O cargo está disponível lá, soldado de segunda classe, o cargo que está disponível lá na condição de cadete para aqueles que ingressarem no CFO, ou no caso dos aspirantes que ingressarem na condição do CHO. E quando forem promovidos, vão ocupar as funções próprias de oficiais, no caso do CFO e no caso dos ocupantes do CHO, que ascenderão aí ao primeiro posto, né? A promoção, com a promoção de segundo tenente. Então, essa é a modalidade de nomeação. Quando a gente fala de designação, a gente tem lá no artigo 3º do Estatuto, falando dos militares que podem ser designados para o serviço ativo. Então, se esse militar está na reserva e é designado para o serviço ativo,
ele volta para a ativa e está lá ocupando um cargo de bombeiro. E a última possibilidade, por determinação de autoridade competente. Imagina uma situação específica de alguém, algum candidato que porventura tenha reprovado em uma das etapas e tenha tido a necessidade de recorrer à justiça. Perceba que ao juiz determinar que esse militar, que esse candidato assuma o cargo de bombeiro militar, ele é autoridade competente, o juiz é uma autoridade competente e se dá por uma determinação dessa autoridade. Então aqui a gente tem um exemplo de determinação de autoridade competente. Observando o que nós temos nas questões, nós temos o item 1 e 2 falso, o item 3 e 4 verdadeiro. Vamos observar as opções. Opção A, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito, letra A. As demais não podem ser, não pode ser B, porque ele coloca como item 2 verdadeiro. C, apresenta todas as opções verdadeiras. D, inverteu. O item 3 e 4 está verdadeiro e ele coloca como falso. E no caso da opção E, o primeiro item é falso e ele coloca verdadeiro. Gabarito da questão letra A. Fica atento a esses detalhes, principalmente você que vai acompanhar essa correção, fica atento a isso, porque existem muitas nuances aqui que são importantes de você estar atento para não ser pego aí, escorregar numa casca de banana de qualquer questão que venha aparecer. Vamos para o nosso próximo item, tá aí na tela. O casamento do bombeiro militar com pessoa estrangeira somente poderá ser realizado após a autorização. Quem é a autoridade competente para autorizar que o bombeiro militar venha se casar com pessoa estrangeira? Acontece mesmo isso? Olha, a legislação diz que sim. Primeiro detalhe, as praças especiais, enquanto estiverem submetidas a regulamento de ensino, de acordo com o estatuto, elas sequer podem se casar. E se isso acontece, se agem em desacordo com essa normativa estabelecida, serão excluídas das fileiras da corporação. É isso que diz o nosso estatuto. Praças especiais, enquanto estiverem submetidas ao regulamento de ensino, né, nos órgãos de ensino. E as demais praças precisam pedir autorização para casar? Via de regra, não. Mas se a praça ou o bombeiro militar, se ele for casar-se com uma pessoa estrangeira, deve sim pedir autorização. E quem é a autoridade competente para emitir essa autorização? Comandante geral, tá? Então tá aí, ó, o gabarito dessa questão aí é letra B. O chefe imediato? Não, o chefe imediato não. O chefe imediato vai, no máximo, trocar ali, autorizar a troca de serviço desse militar, caso o casamento dele, a data do casamento, caia no dia do serviço. Aí o chefe imediato autoriza aí a permuta, né, do dia do serviço para o militar poder se casar. Comandante geral, de acordo com o estatuto, é a autoridade competente. Governador, você acha mesmo que o governador está preocupado com todos os bombeiros que vão se casar? Imagina o governador tendo que autorizar todos os bombeiros que pretendem se casar. Não é o caso, né? Não é o caso. Item D, comandante operacional, também não é. E o item E, diretor de pessoal. Então, o gabarito dessa questão aí, da questão 53, gabarito letra B. O casamento do bombeiro militar, e aqui não se restringe à praça ou oficial, o casamento do bombeiro com pessoa estrangeira deve ser autorizado pelo comandante geral, é isso que diz o estatuto do CBMDF. Vamos para a próxima questão, questão número 54. Qual é a finalidade da promoção por ressarcimento de preterição no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal? Nós já falamos aqui das modalidades de promoções e ele quer saber qual é a finalidade da promoção em ressarcimento de preterição. Vamos para os itens. Item A, compensar o militar por serviços excepcionais prestados além do chamado do dever. Olha só, eu vou promover o militar para compensar pelos
excelentes serviços prestados, por aquilo que ele presta além do trivial, do dever. Não é o caso. Você tem essa possibilidade no estatuto. O militar que se destaca da forma que trabalha, ele tem possibilidade da chamada dispensa-recompensa. Ele pode ser recompensado por aquilo que ele faz, pela presteza, pela a forma que ele desempenha as funções. Você tem uma possibilidade pela qual a autoridade diretamente onde aquele militar está subordinado pode conceder, por exemplo, dispensa-recompensa do serviço. Então, isso está estabelecido. Agora, promover o bombeiro porque ele está trabalhando, porque pelos serviços excepcionais prestados, esse não é o objetivo da promoção em ressarcimento de preterição. Corrigir erros administrativos que impediram a promoção anterior, gabarito da questão letra B. Quando eu trouxe para você que aqui nós tínhamos uma possibilidade, que aqui nós tínhamos um critério extraordinário de promoção, esse é o objetivo. A promoção em ressarcimento de preterição, uma das possibilidades é corrigir eventuais erros que, porventura, impediram aquele militar de ser promovido. Imagina só que o bombeiro militar tenha cumprido o índice estabelecido lá no artigo 86 da Lei 12086, que é de 70% no TAF. Ele foi lá, fez o TAF e atingiu 70%. Mas por um erro da comissão avaliadora, o nome desse bombeiro foi trocado na relação. O nome dele foi trocado na relação e foi publicado lá como se ele tivesse reprovado no TAF. Como se ele não tivesse atingido aí o índice de 70%. E aí, como houve um erro administrativo, esse bombeiro depois vai lá, comprova, porque ele tem o canhotinho lá, né? Com os índices dele, com o número, com a descrição de apto ou inapto, ele apresenta a documentação necessária e diz assim, não, eu passei, eu era para eu ser promovido, eu fui retirado do quadro de acesso, eu não figurei no quadro de acesso das promoções, não fui contemplado com a promoção por um erro administrativo. Então, corrigir um erro administrativo da forma que está aí é sim um dos objetos, é sim um dos fundamentos da promoção em ressarcimento de preterição. Então, esse é o gabarito letra B. Item C, premiar militares que alcançaram metas operacionais excepcionais. Não é o caso, né? Eu já acabei de falar para você. Militares que se destacam, ainda que no exercício da atividade, eles podem ser recompensados, mas não com promoção por ressarcimento de preterição. Esse não é o objetivo. Eles podem ser recompensados, por exemplo, com dispensa-recompensa. Imagina aí nas provas profissionais dos bombeiros, aqueles que figuraram lá como campeões das provas profissionais, o comandante, como aquele que detém aí o controle, o comando e a administração da corporação, pode determinar aí folga, né, dia de dispensa-recompensa para esse bombeiro. Item D, garantir promoção para todos os militares que serviram com mais de 30 anos de serviço. Então, o militar serviu mais de 30 anos, eu vou promover. Não. Artigo 63 do Estatuto diz que não haverá promoção em virtude de passagem para inatividade. Então, não pode ser esse gabarito também. Sobra nenhuma das alternativas, não é o caso, porque o item B é o gabarito da questão. A questão está certinha, o que apresenta no item B. Vamos para o próximo item. Questão número 55. Assinale os seguintes itens. Dentre os seguintes itens, aquele que não é considerado uma manifestação essencial do valor bombeiro militar. Olha só, quando a gente fala de valor bombeiro militar, você tem que se recordar daquilo que está apresentado lá no artigo 28 do Estatuto. O artigo 28 do Estatuto vai falar de valor. O artigo 29 vai falar de ética. E o artigo 32 vai falar dos deveres de bombeiro. Então perceba, quando a gente fala da manifestação do valor bombeiro militar, é aquele processo mnemônico, né, que a gente vive repetindo, o chamado PACA-FED, que vai tratar de questões relacionadas a patriotismo, a amor à profissão, a
aperfeiçoamento técnico profissional, fé na missão elevada do Corpo de Bombeiros. Então lembra desse mnemônico para quê? Para que você possa estabelecer esse paralelo numa questão exatamente como essa. Então olha aí o que está apresentado nos itens. O respeito incondicional às normas nacionais de direitos humanos, gabarito da questão letra A. Eu devo respeitar as questões vinculativas aos direitos humanos, por óbvio, né? Nós temos isso na normativa, dentro da nossa estrutura do ordenamento jurídico, nós temos isso também em tratados internacionais. Agora, não há nada que diga isso no que diz respeito ao Estatuto da Corporação. Tem um aspecto que vai falar lá no Estatuto, quando estiver falando de comando e subordinação, que vai dizer, olha, que os superiores devem sim tratar com dignidade, com urbanidade, os inferiores hierárquicos, mas isso não tem nada a ver em falar, ó, respeito incondicional pelas normas nacionais de direitos humanos. Não é o caso. Patriotismo expresso pela vontade inabalável do cumprimento do dever militar, até com o sacrifício da própria vida. É exatamente isso que consta no juramento do bombeiro. O aprimoramento técnico profissional, o espírito de corpo e orgulho da corporação e a dedicação na defesa da sociedade. Esses itens todos estão corretos, são sim expressão do valor. Somente o item A, que vai falar aí desse respeito incondicional aos direitos humanos, é que não consta lá no artigo 28, que não consta no mnemônico lá PACAFED, não tem nada a ver, beleza? Vamos para o próximo item, questão número 56. De acordo com o Estatuto do CBMDF, o papel dos subtenentes e sargentos do Corpo de Bombeiros corresponde a: item A, eles são responsáveis principalmente por tarefas administrativas dentro do Corpo de Bombeiros. Esse item não, né, pessoal? Olha só, quando a gente vai falar aqui das funções, né, exercidas pelos militares da corporação, a gente percebe que essa função mais afeta a gestão, a área administrativa, ela está mais vinculada aos oficiais. Perceba que o Estatuto diz, ó, que os oficiais são preparados para o comando, chefia e direção dentro da corporação. Os subtenentes e sargentos, eles têm uma função diferente estabelecida. Eles vão auxiliar esses oficiais, mesmo que em atividades que versem sobre a preparação da tropa, sobre o adestramento da tropa. E quando a gente fala dos cabos e soldados, esses serão essencialmente elementos de execução. São aqueles que, de fato, vão executar as funções de bombeiro ali. A gente brinca com os alunos, é aquele que vai entrar lá no buraco para fazer o resgate do animal. Quem? Cabo soldado. Ele tem que fazer, não tem jeito, né? É o elemento de execução. Observa aí, ó, o que está apresentado no item B. Auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e emprego dos meios, quer na instrução e administração, gabarito da questão letra B. O item C vai dizer, ó, comandam grandes unidades operacionais do Corpo de Bombeiros. O subtenente, o sargento comanda unidades operacionais. Não são preparados para comandar. Quem são preparados para chefia, direção e comando são os oficiais. Os subtenentes e sargentos são os principais responsáveis pela tomada de decisões estratégicas da corporação. Também não é o caso, né? Quem está aí preocupado, quem tem a competência para deliberar sobre essas questões estratégicas são as autoridades que compõem o comando geral da corporação, que compõe ali, ó, o chamado, o alto escalão do CBMDF. E aí você vai ter, lá na estrutura do comando geral, você vai ter o comandante geral, o subcomandante geral, o chefe do Estado-Maior-Geral, o chefe de departamento, os diretores, o chefe de gabinete do comando geral, o ajudante geral. São todas autoridades que vão compor a estrutura do órgão. Que órgão é esse? O órgão chamado Comando Geral. Então, essas autoridades, o chamado Comando Geral e o Alto Comando, esses sim são competentes para tomar aí as decisões, né, estratégicas do Corpo de Bombeiros. E o item E, a gente já sabe que está errado,
diz que os subtenentes e sargentos focam exclusivamente no treinamento físico dos bombeiros subalternos. Não é o caso. Embora, quando a gente fale de treinamento físico, nós apresentamos para você uma questão relacionada a valor. Treinamento físico está envolvido no artigo 29. É um preceito ético ter o cuidado com o corpo, estar em condições físicas adequadas. E nesse caso, é sim, o bombeiro é competente para cuidar de si e também para cuidar dos seus pares, né? Para cuidar dos demais bombeiros, tá? Dá uma lida lá nos preceitos éticos, são 19 preceitos éticos estabelecidos lá no artigo 29 do Estatuto. Vamos para o próximo item, questão 57, a gente está se encaminhando para o final dessas questões aqui, dessas 10 questões que foram exigidas no simulado presencial aqui do Missão. Serão dirigidos por coronel ou tenente-coronel do quadro de oficial combatente da ativa, exceto. Essa questão aqui, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. Se essa questão fosse exigida, há alguns meses atrás, essa questão imprimiria uma resposta completamente diferente. Por que disso? Porque eu preciso que você leia o decreto 45.619, que é de 2024. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que legislação aplicável ao CBMDF compõe um escopo muito maior do que a legislação que foi exigida no edital passado. A legislação do edital passado é só uma pequena parte daquilo que compõe o grupo maior, o conjunto maior, que é a legislação aplicável à corporação. Nós temos outras normas, outras leis, outros decretos que influenciam na norma, né, no conjunto normativo do CBMDF, mas que não foram trazidos pelo edital passado. Esse é um decreto que você precisa ficar atento. Decreto 45.619, que é de 2024. É um decreto desse ano que modificou, que alterou alguns aspectos relacionados ao decreto 31.817, que regulamenta os órgãos de apoio e execução trazidos pela Lei 8.255. Especificamente, você precisa estar atentos aos artigos 36 e 37 desse decreto. Por quê? Porque essas mudanças vão impactar na hora de você responder essa questão. Se você está estudando com material que você já imprimiu há bastante tempo, imprime novamente o 31.817, porque isso aqui mudou e vai te pegar. Olha só o que está no texto aí, ó. Serão dirigidas por coronel ou tenente-coronel do quadro de oficiais combatentes. Comando especializado, tá certo. Comando especializado ou vai ser dirigido por coronel ou vai ser dirigido por tenente-coronel do quadro de oficial combatente da ativa. Comandos de área também tá certo. Se você está estudando por um decreto 31.817 que você imprimiu já faz tempo, esse tópico relacionado ao comando de área vai dizer que o comando de área serão comandados por tenente-coronéis. Não havia a previsão de que coronéis pudessem ser comandantes dos comandos de área. Agora, em virtude do decreto 45.619, isso é possível. Então já observa. Centro de Comunicação Social e Centro de Inteligência também está certo. É outro grupo que não tinha previsão para ser comandado por coronéis, mas que, em virtude do decreto 45.619, agora os comandos do Centro de Comunicação Social, que é subordinado diretamente ao comandante-geral, e do Centro de Inteligência, que também é subordinado diretamente ao comandante-geral, também poderá ser exercido por um coronel do quadro de oficiais combatentes. Estado Maior Operacional também é exercido por coronel ou tenente-coronel. Sobra para nós o quê? Sobra para nós aqui o gabarito dessa questão, subcomando operacional. Por que subcomando operacional? Porque é o único, nesse caso apresentado, que só pode ser exercido por
coronel fechado, subcomando operacional. Dentre esses que foram apresentados, só pode ser exercido por coronel fechado. Tranquilo? Observa aí, gabarito dessa questão, letra E. Fica atento a esses itens, tá? Fica atento a isso. Próxima questão, 58. Os integrantes do CBMDF podem ser classificados em duas diferentes condições, sendo elas na ativa e na inatividade. Assinale a única alternativa que não corresponde a uma situação da atividade. Então, dentre as opções apresentadas, ele quer saber quem é que não faz parte da ativa, quem é que não está na ativa. A esse respeito, é importante você lembrar do artigo 3º do Estatuto. Nós teremos os militares da ativa, que vão compor o inciso 1, e lá no artigo 3º, inciso 2, nós teremos os militares da inatividade. Aqui é importante a gente ensinar algumas coisas para você a esse respeito. Quando a gente fala lá do artigo 3º, inciso 1, a gente vai encontrar que estão na ativa os militares de carreira. Mas também nós teremos, lá na linha B, os incluídos voluntariamente durante os períodos que se obrigam a servir. Esses estão na ativa. Também estão na ativa os militares da reserva remunerada que foram convocados ou designados para o serviço ativo. Então perceba, ele estava na reserva, mas ele foi convocado para a ativa, ele voltou para a ativa. Ele estava na reserva e foi designado para o serviço ativo. Ele voltou para a ativa. Então, eles estão na ativa. Também estão na ativa os alunos dos cursos de formação inicial do CBMDF. Os alunos do curso de formação de praça, os alunos do curso de formação de oficiais e os alunos do curso de habilitação de oficiais CHO. Todos esses estão na ativa. O detalhe fica por conta do seguinte, de que os alunos estão na ativa, mas não contam para o efetivo de 9.703, de acordo com o que está estabelecido no artigo 65 da Lei 12.086. Vamos para as opções, que agora é suficiente para a gente responder. Quem está na ativa? Ó, ele quer saber quem não corresponde a uma situação de atividade, ou seja, quem não está na ativa. Os de carreira estão na ativa? Estão. Tá aí, ó. Eu estou colocando o azinho aí de atividade. Os incluídos nos corpos de bombeiros voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir também estão na ativa. Letra A neles. Os componentes da reserva remunerada que estejam sujeitos à prestação de serviço na ativa mediante convocação. Esses aqui não estão na ativa. Gabarito letra C. Gabarito letra C. E eu vou explicar. Vamos para os demais itens. Os alunos dos órgãos de formação, nós já falamos que eles estão na ativa. Todas as alternativas acima correspondem. Não pode ser o item E, porque o item C trata especificamente dos integrantes da reserva remunerada que estão sujeitos à prestação no serviço ativo. Perceba que ele está falando lá da linha A do inciso 2 do artigo 3º, que nós teremos os militares da reserva que podem ser convocados. Lá na linha C do inciso 1, nós temos os militares da reserva que foram convocados ou foram designados. Aqui na linha A do artigo 3º do inciso 2, nós temos os da reserva que podem ser convocados. O que está na reserva pode ser convocado, mas esse não foi. Ele está lá esperando, ó, os componentes da reserva que estejam sujeitos. Então ele está sujeito, mas ele não foi ainda. Esse aqui está na inatividade. A previsão está no artigo 3º, inciso 2, a linha A. A linha A, salvo melhor juízo, você vai encontrar isso na linha A, lá do artigo 3º. Fica atento a esse detalhe aí, tá? Vamos para o próximo item. As dispensas do serviço, questão 59, são autorizações concedidas aos bombeiros para o afastamento total do serviço em caráter temporário. Em relação a esse tema,
Julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que corresponde ao gabarito. 1. As dispensas do serviço são autorizações concedidas para o afastamento total e em caráter definitivo. Oh, que doidura! Que doidura! O enunciado acabou de falar que a dispensa ela é caráter temporário. E aí logo o item 1 já vem dizendo a mesma coisa, só que traz que é em caráter definitivo. Não pode ser, né, pessoal? Não pode. Essa o examinador entregou de bandeja para você. Item 2. As dispensas do serviço podem ser autorizações concedidas aos bombeiros militares em decorrência de prescrição médica. Essa tá verdadeiro. Quando o militar ele vai ao hospital e pega um atestado médico, ele está ali dispensado total daquele serviço em função do estado de saúde que ele se encontra. Então a dispensa, ele é desobrigado de cumprir o serviço em virtude de dispensa médica, tá certinho. Não há desconto de salário, não há nada, tá tudo certinho. Esse militar vai ter o direito aí da dispensa total em virtude da dispensa médica. Item 3. As dispensas do serviço serão concedidas como recompensa, ou melhor dizendo, como a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço também é verdade. Perceba, a dispensa é um direito que o militar vai ter, essa dispensa total. Então não vai haver aqui redução da remuneração dele, assim como o período em que ele estiver em dispensa, por exemplo, dispensa médica, vai ser computada como efetivo serviço. Eu chamo a atenção para aquilo que está apresentado lá no artigo 124 do Estatuto. Quando você estiver analisando o artigo 124 do Estatuto, você vai encontrar o chamado tempo morto, que é o tempo que não é computado para nenhum efeito. Quer ver um exemplo? O tempo que o militar passa em licença para tratar de interesse particular. Esse tempo não é computado para nenhum efeito, é o chamado tempo morto, tá? Fica atento a isso. Então, ó, o item 1 tá falso, o item 2 tá verdadeiro, o item 3 tá verdadeiro. Ele quer saber gabarito letra A, falso, verdadeiro, verdadeiro, é o gabarito da questão 59. Última questão do nosso simulado, já foi, né? Já foi. Não, questão 60, tá aí na tela. Fazem parte da estrutura da controladoria. Vou chamar a sua atenção, porque você vai encontrar a controladoria lá no decreto 7163 e você vai encontrar a controladoria lá na lei 8255, a lei de organização básica. A controladoria é um órgão de direção geral do CBMDF e tem a seu cargo, ou seja, tem sob sua subordinação 4 órgãos. Quem está subordinado à controladoria? A auditoria, a ouvidoria, a corregedoria e o núcleo de custódia. De baixo para cima. Qual é a função do núcleo de custódia? De acordo com o decreto 7163, custodiar os bombeiros presos e à disposição da justiça. E fazer o intercâmbio lá, ó, entre os órgãos judiciais e o bombeiro em situações que sejam demandados. Por exemplo, esse bombeiro precisa cumprir e se apresentar em uma audiência. Quem vai fazer esse translado é o núcleo de custódia. Essa é a função do núcleo de custódia. Controladoria, ouvidoria e auditoria, embora estejam subordinadas a, aliás, ouvidoria, corregedoria e auditoria, agora sim, embora estejam subordinadas à controladoria, terão seus funcionamentos de forma independente. Estão subordinadas à controladoria, mas vão funcionar de forma independente, ou seja, para que não haja interferência dentro dos seus processos internos. Vai punir o militar, corregedoria, para que não haja interferência no processo interno, ela tem que funcionar de forma independente. Vai realizar auditagem, uma auditoria sobre os processos de compra e aquisição do CBMDF, tem que funcionar de forma independente. Vai receber as demandas próprias da corporação, as demandas externas via ouvidoria,
tem que funcionar de forma independente. Então, corregedoria, ouvidoria e auditoria funcionam de forma independente. Núcleo de custódia está vinculado, está subordinado, continua com esse liame aí vinculado à controladoria. Vamos para a questão que agora a gente já tem condição de responder. Fazem parte da estrutura da controladoria, auditoria. A auditoria está certinho. Assessoria jurídica não. Assessoria parlamentar não. Núcleo de custódia, certinho. Núcleo de custódia também faz parte. A assessoria jurídica e a assessoria parlamentar estão subordinadas ao gabinete do Comando Geral. Você tem a assessoria jurídica, assessoria parlamentar, assessoria técnico-administrativa e você tem o instituto. São esses os 4 órgãos que estão subordinados ao gabinete. Logo, gabarito da questão aí, ó, apenas o item 1 e 4. Então, apenas o item 1 e 4, gabarito letra A. Gabarito letra A, 1 e 4, auditoria e núcleo de custódia estão subordinados à controladoria. Quem mais está subordinado à controladoria? A corregedoria e a ouvidoria. São esses 4 órgãos. As assessorias estão subordinadas ao gabinete. Fica atento, porque lá no comando, lá na estrutura do comando operacional, existe a assessoria de legislação, justiça e disciplina, que não tem nada a ver com as assessorias que estão subordinadas ao gabinete do comando. A assessoria de legislação, justiça e disciplina é própria da estrutura do COMOP, do comando operacional, enquanto órgão de execução. A gente fechou aqui as 10 questões que foram exigidas no simulado número 4, presencial do Missão, e a gente fez um detalhamento abrangente aqui sobre essas questões. Até mais e um grande abraço.